nascer. E que nós possamos, irmãos, tirar água. Enquanto nós tirar água desse poço, nós vamos achar mais águas. Quando Jesus esteve ali de frente à mulher samaritana, naquele poço, no poço chamado Poço de Jacó, ele ali ofereceu a água da vida para aquela mulher, mas ela estava pensando que a água que ele estava falando era uma água normal, como qualquer outra. Mas a água que Jesus estava oferecendo era a vida, era a sua palavra, era a salvação que ele estava oferecendo para aquela mulher. E nós recebemos, graças a Deus, de graça esta água, que nós possamos cada dia tirar e buscar, porque nós, quanto mais nós buscamos, nós vamos achar desta água que vai saciar a nossa sede. Então, nesta noite, queremos assim nos congratularmos com todos os nossos irmãos, aleluia, que nós possamos estar na presença de Deus, buscando desta água, a água que sacia, a água que mata a sede, não a sede material, né, irmãos, mas a sede da salvação. O que Jesus estava falando era que aquele que se alimenta ou que bebe da água que ele dá, que é o próprio Jesus, a salvação, nunca mais nós vamos precisar de salvação, porque já temos a salvação, já temos a vida, o dono da vida, que é o próprio Jesus, né? Então que possamos permanecer na graça do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Os nossos irmãos também lá de Moçambique, se estiverem nos ouvindo, nós queremos parabenizar, congratularmos essa palavra aos nossos irmãos. Que bom, né, irmãos, que nós pudéssemos estar bem perto um do outro, dos outros, mas nós estamos perto, mas é só pelo Espírito, mas na verdade na carne estamos bem distante, mas o Senhor é que nos faz assim ficar perto pela sua graça. Então o mesmo Deus que está aqui está lá nesta hora, e nós vamos refletir nisso, que o nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Ou por que não dizer, Ele não é o Deus de longe, porque Ele sempre está perto de nós. Se nós estivermos aqui, Ele está perto de nós. Se nós estivermos lá em Moçambique, como os irmãos estão, lá Ele também está perto. Então o nosso Deus, irmão, é Deus de perto. Ele nunca está longe, porque sempre está perto. Ele é o Deus que preenche toda a terra. Ele mesmo falou, se não me engano, em Isaías está escrito que Ele é o Deus que preenche toda a terra. Ou, por que não dizer, Ele preenche o universo inteiro. Então o Senhor está sempre presente nas nossas vidas, porque o nosso Deus é o Deus de sempre, é o Deus de todo instante. Louvado seja Deus. Abra aí a sua Bíblia, a carta magna de Deus, e no livro de 2 Coríntios. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite, né, irmãos? 2 Coríntios, capítulo número 5, para a base da nossa meditação. Glória a Deus. Diz assim o título desta palavra: Nossa habitação celestial. É o título desta pregação de hoje. A nossa habitação celestial. Irmãos, todos nós temos ou devemos ter um lugar para nós habitarmos. Um lugar, isto é, para prevalecer, permanecer naquele lugar. A habitação é um lugar onde as pessoas permanecem naquele local, onde você mora naquele local. E a Bíblia nos promete uma habitação celestial. Por que Ele promete uma habitação celestial? Será que essa habitação aqui não está boa? Com certeza, irmãos,
Porque essa nossa habitação aqui é passageira. Essa nossa habitação na terra, todos nós devemos saber disso, que isso aqui nós podemos viver nessa terra por 10, 20, 30, 40, 50, 60 e até 80 anos ou até mais. Mas é só isso, o que passar daí, depois nós vamos ter que sair e deixar nossa habitação, porque isso aqui é passageiro, isso aqui não permanece para sempre, mas a habitação celestial é aonde Deus está, aonde Jesus foi preparar lugar para nós, como Ele mesmo diz na sua palavra, que eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, então eu voltarei outra vez. Então a promessa de Jesus para nós é que Ele vai voltar para nos levar para si mesmo, para que nós possamos habitar numa habitação celestial, onde não há dor, não há tristeza, não há lamento. Lá não precisamos de pão dessa terra, não vamos comer. Então lá é só gozo no Espírito Santo. E nós devemos lutar por essa moradia. A moradia eterna. Não é a moradia que nem a terra que passa. Isso aqui passa. E a Bíblia nos diz bem claro que o mundo passa com as suas concupiscências. Mas a vida eterna, mas a salvação eterna, a nossa moradia eterna que está lá no céu, lá não tem fim. Lá nós vamos viver para sempre. E o nosso guia, o nosso Salvador, o nosso Rei, que vai cuidar de nós, está lá para sempre conosco. Se chama Jesus, o nosso Salvador. Então vamos lutar por essa moradia celestial, a moradia eterna com Deus. Vamos ler aqui, ver o que Deus tem para falar conosco, que diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, isto é, não é feita por mãos de homem, mas é feita pelas mãos de Deus. Ela diz eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos a confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, que presente que ausente, porque todos devemos de comparecer antes ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas nossas consciências sejamos também
manifesto. Louvado seja Deus. É muito comprido até aqui, vamos parar aqui, porque é cumprido esta parte, né, irmãos? Louvado seja Deus. Porque o versículo 11, onde nós lemos no último, assim que sabendo o temor que se devem ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Louvado seja Deus. Podeis sentar e ficar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, um homem muito sábio e inteligente, como vocês conhecem, quem foi o apóstolo Paulo? O homem que perseguiu a igreja de Deus, mas ele perseguiu por causa da ignorância. Ele perseguiu a igreja de Deus, ou, por que não dizer, perseguiu o próprio Deus, né? O Senhor Jesus. É o tanto que Jesus disse para ele: Saulo, por que tu me persegue? Então, ele não sabia que ele estava perseguindo Jesus. Ele fazia tudo aquilo, irmão, pelo zelo da lei, pelo zelo, e ele pensava que estava fazendo as coisas certas. Muitas vezes, irmão, nós fazemos as coisas sem saber. Nós fazemos sem ter conhecimento daquilo que estamos fazendo. E Deus não leva em conta essas coisas que muitas vezes nós fazemos por ignorância. Mas Deus nos chamou para que possamos conhecer, podemos enxergar, podemos ver de perto a palavra, o conteúdo, o sentido da salvação que Deus quer para nós. Vamos ver o que ele diz aqui no último versículo. Por que ele diz assim, ó? Assim que sabemos, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. O que é persuadir aos homens à fé? O que Paulo quer dizer aqui? É, portanto, irmãos, que nós muitas vezes, principalmente os pastores, ele insiste em testificar de Jesus para alguém que não conhece, porque nós conhecemos que do outro lado da vida é perigoso. Do outro lado, quando passamos dessa vida para outra, lá é perigoso. Se a pessoa passar sem Cristo, ele não vai ter a salvação da sua alma. Então, persuadir é querer conquistar a qualquer preço, querer trazer para o lado nosso a qualquer preço, seja com dificuldade ou sem. Louvado seja Deus. O que é esse som? Aleluia! Glória a Deus. É só fechar aqui, pastor. Eu acho que aqui não. Isso. Aí fica só o microfone. Louvado seja Deus. É querer, irmãos, fazer com que as pessoas sejam salvas também. A salvação nós não queremos só para nós. A salvação, ela tem que ser levada aos quatro cantos da terra. Teremos que oferecer esta graça, essa salvação, esta fé em Cristo Jesus. Não é uma fé passageira, não é uma fé empregada ou edificada sobre um ídolo, mas é uma fé viva, uma fé que Jesus Cristo, ele é o autor da própria, ele é o consumador também. E nós queremos mostrar, o apóstolo Paulo quer mostrar, quer dar de graça aquilo que ele recebeu de Jesus. Ele estava sendo levado, enganado, fazendo uma coisa que não deveria, porque ele não sabia. Mas agora ele pôde conhecer, ele pôde entender que o que ele fazia era errado. Então ele agora, depois de ter recebido na sua vida a fé, ter recebido a salvação de Jesus, que Jesus deu gratuitamente para ele, guiou seus passos, abriu seus olhos, agora ele quer dar de graça, a qualquer preço ele quer
dar para todos aqueles que ele foi, até eles assim levando a palavra da pregação, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a palavra da salvação. Então, o apóstolo Paulo quer dizer isso, que nós temos que persuadir, precisamos fazer com que as pessoas entendam de uma vez por todas que elas não podem passar desta vida para outra sem conhecer o Senhor Jesus Cristo, o autor da vida, o autor da salvação, o autor da nossa fé. Ele pagou um preço caro, um preço alto, para que nós pudéssemos receber isso de graça. Então, o apóstolo Paulo, ele quer estender um benefício para a humanidade inteira. Apesar de não ter conseguido, mas ele fez a sua parte. Ele fez o mandado de Jesus, que falou para ele que ele deveria pregar aos gentios, que somos nós. Então, o apóstolo Paulo continuou, ele começou pregando para os judeus, porque era um povo da sua nação, da sua raça ali. Então ele começou pelos judeus, mas foi rejeitado. E por isso, irmãos, ele lavou as suas mãos e disse: agora eu vejo que vocês não querem essa graça, essa salvação. Então eu estou inocente e lavo minhas mãos, e agora eu parto para os gentios, para quem fui enviado. Então o apóstolo Paulo partiu para pregar para os gentios, aqueles que não são judeus. Só existem dois povos. Você sabe que só existem dois povos na terra. Dois: judeus e não judeus, gentios e judeus. Então, quem não é judeu é gentio. Gentio é aqueles que não receberam a promessa de Deus diretamente através de Abraão, mas recebemos através de Cristo Jesus. Jesus, ele é o autor da nossa fé. Ele é o único que se deu para nos salvar. E nós temos que entender isso. E nós temos que também oferecer, mostrar a verdade dentro das Escrituras, que todo homem precisa se arrepender, precisa receber esse Cristo, esse Jesus, a qual nós temos e nós oferecemos gratuitamente. Vamos continuar. Agora vamos começar pelo versículo 1. Louvado seja Deus. As horas não. Louvado seja Deus. Diz assim, ó: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso é gratificante, irmãos, para nós. Sabemos quantas pessoas aqui na terra, quantas pessoas em São Paulo, nesse mundo, não tem uma casa para morar. Quantas pessoas não têm uma moradia para reclinar sua cabeça, assim como diz as Escrituras. Jesus não tinha essa moradia. Ele disse para o seu discípulo: olha, quando aquele discípulo chegou e disse: Senhor, te seguirei. Aí Jesus disse para ele: olha, sinceramente, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, mas eu vou lhe mostrar aonde eu passo alguns instantes, alguns momentos. E levou até a casa onde ele estava passando aqueles momentos. E ele levou e ele viu, e Jesus mostrou a verdade. Quantas pessoas por aí, irmãos, pregam, já vi, né, pessoas, um pastor inclusive, pregando que Jesus Cristo era rico, que Jesus Cristo morava na praia, que Jesus Cristo dava a sua palavra e acontecia. E isso não é verdade. A Bíblia nos diz que Jesus, irmão, ele é tão humilde e simples. Ele tinha o poder para fazer isso, mas ele nunca fez isso, para não assim desobedecer a palavra do seu Pai, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então Jesus Cristo, na sua simplicidade, ele nunca usou a sua palavra com poder para fazer essas coisas. Ele usava para repreender os demônios,
para curar os enfermos, para dar vida aos mortos e dar vista aos cegos. Jesus fez isso muitas vezes, isso ele tinha, e poder fazer muito mais do que isso, mas Jesus nunca fez isso, porque ele não quis, não deveria fazer. Ele veio para obedecer a palavra de Deus, obedecer a ordem do seu Pai, o Criador do universo. E Jesus expôs isso bem claro para todos nós. Então nós, muitas vezes, você não tem uma moradia, eu não tenho uma moradia, eu não tenho uma moradia minha, para dizer, chamar minha, mas eu confio em Deus, que Deus vai prover tudo isso. A nossa fé, né, ela está em Cristo, como diz a própria Escritura. Nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Então essa fé que está em nossas vidas, essa fé que nós temos, não é uma fé em alguém que está morto, mas a nossa fé está plantada no Todo-Poderoso, aquele que deu para nós viver. Ele deu a vida para nós viver. E nós temos essa esperança e temos essa fé viva que Ele é poderoso para fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, muito mais do que muitas vezes nós imaginamos. A nossa fé muitas vezes é frágil, é limitada, mas nós temos que colocar nossa fé em Cristo, saber que a nossa fé sim é limitada, mas o poder de Cristo não é. O poder de Jesus Cristo é muito além daquilo que nós podemos imaginar. Que possamos colocar nossa fé em Cristo e saber que Ele é poderoso. E aquele foi Ele que prometeu uma moradia lá nos céus. E esse Deus que nos prometeu uma moradia lá nos céus, Ele é fiel e é poderoso para fazer cumprir isso, irmãos. Para fazer cumprir isso em nossas vidas. Então vamos colocar tudo nas mãos dele, porque Ele é suficiente e poderoso para garantir a nossa vitória. Se o Senhor prometeu algo a você, Ele vai fazer cumprir, porque Ele é Deus. Às vezes nós achamos tão frágeis, tão limitados, aí nós pensamos, mas isso não vai acontecer. Mas saiba que o teu Deus é poderoso e Ele é fiel. Até muitas vezes, nós vacilando, o Senhor faz-nos ser fiel. É Ele que nos dá a capacidade para ser fiel a Ele. Até nisso, Deus nos guia, nos controla. Muitas vezes você pensa que você é fiel porque você é tal, você é o suficiente e poderoso para ser fiel a Deus. Não, isso aí vem de Deus. Isso é um dom de Deus para as nossas vidas. Então vamos confiar que Deus faz. É só colocarmos nossa fé nele. Nós temos a história de 2 homens que subiram a orar no tabernáculo e estavam orando. Um batia no peito e dizia, Senhor, eu te agradeço porque eu sou fiel a ti. Eu dou os meus dízimos de tudo que tenho. Sou fiel, faço tudo conforme a sua palavra. Mas o coitado do outro, um publicano, que nem assim, não queria nem olhar para o céu e ele não queria nem dizer que era alguma coisa. Mas ele olhava para o céu e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, mas te peço a tua graça. Então, irmãos, nós temos que reconhecer que nós muitas vezes somos frágeis, porque somos humanos, somos homens, mas Deus é fiel e faz-nos ser fiel. Peça a Ele, é só você ser humilde e pedir, colocar-nos nas mãos dele e dizer, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso ser fiel, eu preciso fazer a tua obra, eu preciso fazer conforme o Senhor quer que eu faça. E o Senhor vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer, irmãos. Nada nesta terra acontece por um acaso. Tudo acontece porque Deus quer que aconteça. Se Ele não quiser, não acontece. O nosso Deus é poderoso e muito além da nossa imaginação. Ele é suficiente e poderoso para fazer você uma pessoa firme na presença de Deus. E assim você vai dar graça a Ele. Nem o apóstolo Paulo, que é um homem fiel a Deus, mas o próprio Deus colocou um espinho na sua carne.
para que ele não se gloriasse e dissesse, eu sou tal. Deus faz da forma que ele quer, da forma que ele acha bem que devem ser. Ele faz para nós entendermos que nós somos limitados e nós 100% precisamos de Deus. Ninguém pode viver sem Deus. Ninguém pode viver e dizer assim, eu posso viver sem Deus porque eu sou suficiente. Não, você não pode. Deus é tudo em todos. E nós não somos nada nessa terra. Só o Senhor é Deus. E por isso devemos dar graças a Deus por isso. Devemos dar graças a Deus, porque o Senhor está conosco. Vamos só aqui ler mais um versículo, porque as horas já foi. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Louvado seja Deus. Irmão, esse tabernáculo que nós estamos, esse corpo, isso aqui é um tabernáculo, é um templo, e esse templo pertence a Deus. Esse templo que você está ocupando não é seu. Por isso Deus, Ele quer que cada um saiba cuidar desse templo, desse corpo. Esse corpo pertence a Deus. Por isso as Escrituras nos adverte que nós, cada um, saibamos possuir o nosso templo, nosso corpo, em perfeita graça da presença de Deus. Não devemos entregar o nosso corpo à vaidade. Não devemos entregar o nosso corpo a qualquer coisa. Porque o Senhor é o dono do corpo e Ele vai pedir conta disso. Prestar conta todos nós, como vocês ouviram aqui mais para frente, nós lemos, que vamos ter que comparecer perante o tribunal do Todo-Poderoso, o tribunal de Cristo. É Ele que vai estar lá naquele dia sentado no trono, não como advogado, mas Ele vai ser o juiz. Se você recebeu hoje Ele na sua vida, se você recebeu, guardou e pediu a Ele graça para permanecer, então você está garantido, porque o juiz que vai estar lá é o mesmo Jesus que está hoje aqui. Então nós devemos aceitar Ele e procurar fazer conforme a vontade dEle. Porque naquele dia, irmãos, não temos mais chance se estiver fora. Naquele dia não tem mais oportunidade se estiver fora. Hoje é o dia, nós enquanto estamos na terra, estamos nesse corpo, esse templo que Deus tem nos dado, por isso que Deus, Ele pede muito que nós cuidemos desse templo, porque esse templo não é nosso, é o templo do Espírito Santo. Esse templo deve estar adornado na presença de Deus, não entregar a Ele a vaidade, mas entregar a Deus, entregar a Jesus, que Ele é o autor de todas as coisas, foi Ele que fez, e para a sua morada, Ele fez esse templo para habitar, Ele mesmo habitar em nós. É só nós pedirmos graça que o Senhor nos concede. O nosso Deus, irmão, Ele é bom, um Deus bom, nós nem temos condições com palavra alcançar a profundidade da bondade de Deus. Deus é tão bom que nos ama e cuidou de nós. Só que o Senhor, Ele também é justiça. Então, a justiça para que serve? Fazer justiça. A justiça, Ele faz justiça sobre os justos e sobre os injustos. Então, a justiça é o que é certo. Se você faz as coisas certas, a justiça vem sobre você, porque você é justo. Agora, se você faz injustiça, também vem sobre você a injustiça ou a justiça daquilo que você fez. O nosso Deus, Ele não dorme. Ele está nos céus, mas Ele está em 4 campos do universo. Se é que existe campo do universo, podemos dizer, mas Ele está vendo todas as coisas que você faz. Se nós pecamos, então vamos pedir, reconhecer os nossos erros e pedir graças ao Senhor, que Ele ainda é advogado. Ele ainda está com os braços abertos
Mas se nós nunca reconhecermos, aí não tem, porque o Senhor, Ele perdoa aqueles que se arrependem. Se não nos arrependermos, como podemos receber perdão, né, irmãos? Então, nós precisamos desta casa, desse templo, dessa moradia nos céus. Essa moradia aqui, ela vai passar. É limitada aqui. Hoje temos, amanhã não tem. Muitos nem hoje têm casa. Nós não temos casa. Muitos têm casa e se acham que para eles aquela casa é o seu futuro. Vai viver para sempre naquela moradia. Não. Isso aí pode ter hoje e amanhã não. Se você passar desse mundo para outra vida, lá você vai ter vida. Mas é uma vida sofrida. Do outro lado, passar por outro lado sem Deus, irmãos, não é vida. É considerada morte. A Bíblia chama isso de morte, porque vai sofrer para sempre. Vida é se você passar com Cristo. Cristo é a nossa salvação. Ele é a nossa esperança e a nossa vida eterna. Só Jesus garantiu isso por nós. Graças a Deus que Ele teve essa paciência, Ele teve esse amor e nos chamou e nós viemos. Estamos aqui. O Senhor é bom e assim cuida de todos nós. Vamos ser gratos a Ele por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja Deus. E outra vez nós vamos nos aprofundar mais aqui. Isso aqui é muito profundo, mas é muito comprido isso aqui. Louvado seja Deus. Que Deus assim nos abençoe. E nós temos essa graça. Continuamos na presença de Deus. Amanhã é domingo. Amanhã não tem mais. Vamos vir para a casa do Senhor e glorificar Ele, porque Ele é maravilhoso e é poderoso. E nós devemos honrar os nossos Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Amanhã tem Santa Ceia, os irmãos vão tomar o seu, que não vão fazer a ceia, o pastor Zé, o pastor Fernando, todo mundo junto aí. Amanhã vamos celebrar a ceia. Todo mundo vai poder participar do sangue do corpo de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por essa palavra, porque essa palavra vai falar nos corações dos ouvintes da palavra de Deus. Meu Deus, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, por essa palavra, por nós estar aqui na tua casa. Rogamos ao Senhor pelos moradores deste bairro, da dentro de Itapuã, desta rua, Pai amado, industrial primeiro, que o Senhor venha abençoar o vizinho da esquerda aí, toda a retaguarda, o Senhor alcança essas vidas, dá poder, dá milagre, dá livramento, dá proteção, repreenda a fúria do inimigo, dá proteção dos que estão no trânsito, que estão em qualquer lugar, o Senhor possa guardar e proteger, meu Deus e meu Pai. Nós rogamos nessa noite e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Então diga amém. Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.